pessoal, hoje para dar início a essa aula, vamos falar sobre a filariose, que tem bastante incidência nas regiões nordeste do país e também é uma das causadoras, do que costumamos chamar de elefantíase popularmente. Bom, gente, partindo aqui para as características gerais, eles fazem parte do filo Nematelminthus e da classe Nematoda, como foi visto em outros parasitas anteriormente. A Wuchereia bancroft, ela vai estar no ser humano, nos vasos linfáticos, quando estiver na fase adulta, e na circulação sanguínea, quando ela estiver na fase de microfilárias, que vão ser as larvas infectantes. A presença desses parasitas dentro do corpo, ela é bastante assintomática, na maior incidência dos casos, e por isso que é tão confuso e difícil de diagnosticar e iniciar um tratamento precoce. Esse parasita, ele possui 2 hospedeiros, que no caso é o homem como hospedeiro definitivo, e o inseto Culex quinquefasciatus, que é um mosquito, ele vai ser o hospedeiro intermediário da doença. Vimos então que ele tem um ciclo heteroxeno, tá? Ele possui mais de um hospedeiro no seu ciclo vital. E esses vermes adultos, onde é que eles vão viver? Bom, eles vão estar presentes, além de estar nos vasos linfáticos, nos linfonodos. E nos linfonodos eles vão estar enrolados lá e podem causar alguns problemas por esse fato. Agora, na morfologia, o macho e fêmea, assim como todos os outros nematelminthos, eles têm a característica de serem longos e finos. Eles, entretanto, eles não têm a presença de lábios, como foi visto em outros parasitas de espécies diferentes do seu filo. Eles apresentam, sim, dimorfismo sexual. Eles têm bastante diferença, tá? O macho e a fêmea, tanto no seu corpo e também quanto no seu comprimento. E por isso que classificamos assim. Eles também são revestidos por uma cutícula lisa. Bom, aqui a fêmea, ela tem um corpo delgado e branco leitoso, vai medir cerca de 7 centímetros a 10 centímetros, ela vai ter genitais duplos, com exceção apenas, de que a vagina vai ser única e vai estar exteriorizada em seu corpo por meio da vulva. Já o macho, ele também vai ter características, de ter corpo delgado e mesma cor que a fêmea, mas ele vai ter um comprimento diferente. Ele vai ter de 3,5 a 4 centímetros. Ele vai ter uma extremidade anterior afilada e posterior espiralada com espícula. E é justamente essa parte posterior que vai diferenciá-lo da fêmea. E já a larva, como vimos, o nome que se dá a ela é as microfilárias. Agora aqui mostrando para vocês imagens de como é que essa larva, desse parasita, que no caso é a microfilária. Bom, para a identificação dela, é nítido, que no corpo dela vai ter essa bainha. Justamente esse detalhe que é visto e vai ser característico, essa observação no microscópio. Bom, mostrando aqui para vocês como é o corpo dos vermes adultos, a gente vê nessa imagem superior, que a fêmea, ela realmente é muito maior que o macho, e o macho, possui essa extremidade novelada. Na imagem inferior, a gente vê que na cabeça de ambos os sexos, a gente tem a presença de papilas e também, a continuação do esôfago. Já no macho, a sua cauda, ela interiormente vai ter o gubernáculo e a espícula, e na fêmea, a gente vai ter a vagina uterina e a vulva,
na sua parte anterior, no caso essa vagina uterina vai ser exteriorizada por essa vulva, e já na sua parte posterior, né, ela vai ter a presença do ânus, né, na parte mais posterior dela, mais distal, e também um par de ovários. Agora vamos ver como é que acontece esse ciclo vital, né, nesse hospedeiro intermediário, né, que é o Culex quinquefasciatus, que é um hematófago. No caso, ele precisa, né, sugar o sangue, né, de alguém que esteja previamente infectado, né, de algum ser humano. E a partir daí, ele vai adquirir a larva L1. Essa larva L1, ela vai perfurar a parede do estômago dele e nadar na hemolinfa até chegar nos músculos torácicos, onde vai ter a transformação de L1 para L2. Quando ela está fazendo uma nova transformação para L3, ela vai já estar novamente na hemolinfa, né? E vai ser a forma infectante para o ser humano. E essa forma infectante, ela vai habitar a cavidade oral desse inseto e alojar-se no lábio desse mosquito. Ou seja, quando ele perfura a pele do hospedeiro definitivo, ele acaba introduzindo as larvas, infectando novamente outro ser humano. E bom, como é que acontece o ciclo no ser humano? Essa imagem aqui, que está representada, ela mostra tanto o ciclo no ser humano quanto no inseto. Como já foi descrito anteriormente, todo o ciclo do inseto, eu não vou repeti-lo, mas a gente viu que ele repassa, né, a larva L3 para a corrente sanguínea humana. E quando ela cai na corrente sanguínea humana, ela também atinge os vasos linfáticos. E nesses vasos linfáticos, né, elas vão se tornar adultas. E aí, quando houver uma reprodução, dá origem às microfilárias, né, que vão migrar para os canais linfáticos e sanguíneos, e são justamente elas que vão infectar os insetos para que continuem, né, todo o ciclo de transmissão. Agora, descrevendo como é que tem o desenvolvimento no homem, né, da larva em si, a gente viu que a L3 penetrou, né, a corrente sanguínea e penetrou também os vasos linfáticos do homem, e ela acaba migrando para os linfonodos até que ela sofra uma transformação e se diferencie-se em L3, que pode ser denominada como adultos juvenis, que estão quase na forma adulta. Já na L5, né, elas vão estar nos vasos linfáticos e linfonodos também, e quando ocorre essa transformação em L5, essas filárias vão se tornar adultas e vão começar, né, a liberar as microfilárias, tanto na linfa quanto no sangue, para que ocorra, né, a infecção dos insetos. Essas larvas microfilárias, elas possuem um aspecto muito interessante, que é, no caso, a periodicidade delas. Essa periodicidade, ela vai ser noturna, ou seja, né, durante o dia, elas vão estar nos capilares profundos do organismo humano e vão estar principalmente alojadas nos pulmões. E já à noite, elas vão estar, né, aparecendo, né, no sangue periférico desses capilares periféricos com uma maior concentração, justamente no período da meia-noite, tá? No horário noturno, que é justamente o horário em que o inseto, né, transmissor, que é o hospedeiro intermediário, vai estar se alimentando, justamente para infectá-lo e para que continue a cadeia de transmissão. Agora, partindo para a patologia, a gente tem aqui, né, que existem muitos casos assintomáticos, né, muitos pacientes que, apesar de
ter a presença, né, de vermes nos seus linfonodos e vasos linfáticos, não apresentam nenhum sintoma. Entretanto, né, podem acontecer processos inflamatórios nessa doença. Os processos inflamatórios que são desencadeados pela morte dos vermes, eu vou descrever aqui para vocês e explicar um pouco sobre eles, tá? A adenite, né, vai ser um processo inflamatório nos linfonodos, que vão ser principalmente os inguinais, axilares, ali aqueles que estão presentes no pescoço, onde pode ter, né, a presença de um caroço, e mais raramente nas cervicais, que vai ser ali naquela região da virilha. Os linfonodos também podem ficar atrofiados, né, vão se tornar dolorosos, e em torno das axilares, né, desenvolve-se granulomas, né, pelos eosinófilos e xiócitos, que vão envolver os vermes calcificando-os. Isso tudo vai acontecer aí nessas adenites, tá? Essa hipertrofia, né, presença de granuloma e calcificação. Tudo isso vai causar um processo inflamatório bastante doloroso no paciente, né, que pode ter a presença, né, de caroços, e também tem o processo inflamatório da linfagite, que é uma inflamação e dilatação dos vasos linfáticos, né, que vão acabar provocando a formação de varizes. Continuando esses processos inflamatórios, a gente também pode ter, né, lesões nos genitais, né, que é a funiculite filariana ou linfagite do cordão espermático, no caso do homem, que vai ser acompanhada por uma inflamação do tecido conjuntivo. Também pode, né, ter uma hiperatrofia, né, do epidídimo, e no caso das mulheres, a hidrocele, tá? Que é uma manifestação, né, da filariose genital, que vai causar uma distensão e espessamento da túnica vaginal, né, que vai causar uma desorganização da camada muscular. Isso tudo vai causar uma aparência muito edemaciada, né, nesses genitais. E também processos obstrutivos também podem ser perceptíveis aqui no interior dos linfonodos, né? Elas vão provocar novelos, essas filárias, e vão causar uma reação inflamatória e fibrose no tecido conjuntivo, né? E causam uma obstrução da circulação linfática. Justamente que os vasos linfáticos, né, vão estar fazendo essa filtração tanto de líquidos, né, no nosso organismo, e o caso deles estar totalmente novelados, né, lá dentro, eles vão obstruir e vão impedir essa passagem. Então, ela causa bastante problema no organismo. E também quando a dificuldade circulatória é maior, né, e pode acumular linfa nos tecidos, formando edema linfático ou linfedema. Justamente aqueles processos, né, que a gente vê bastante gente que já está no quadro crônico, que tem aquele edema nas regiões, né, tanto do antebraço, como também das pernas, justamente essa dificuldade circulatória, justamente por acumular linfa pela obstrução dessas filárias nos vasos linfáticos desses pacientes. Agora mostrando imagens que representam esses processos obstrutivos, quero ressaltar que essas filárias vão ter uma preferência de localização pelas regiões abdominal e pélvica, e esse processo, né, obstrutivo, que caracteristicamente pode ser chamado de elefantíase, eles vão ser mais evidentes nesses membros inferiores e órgãos genitais. Aqui está mostrando na imagem, né, como que é representado nos membros inferiores esse edema generalizado nas pernas, né? E mais para frente eu vou mostrar como é que ocorre nos genitais. Agora mostrando a obstrução no genital, aqui está sendo representado o genital masculino, né, com esse bulbão inguinal, lesão ulcerada do pênis e também esse linfedema ou elefantíase na bolsa escrotal, que são todos
processos obstrutivos, né, no genital masculino, característico, né, dessas filárias. A característica, né, de elefantíase, ela pode ser irreversível, né, ultrapassando o tempo de 10 a 15 anos. Então, qual os edemas que podem ser representados nessa condição? Justamente ela pode ser representada, né, com manifestações nas pernas, órgãos genitais e raramente nos braços e mamas, mas também podem ocorrer. Eu mostrei para vocês aquelas imagens anteriores, né, que estava demonstrando como é que tinha essas manifestações tanto nas pernas quanto num órgão genital, que era no caso o masculino. E o que esse tecido elefantoide vai resultar? Ele vai resultar na hipertrofia e fibrose, tanto da derme e também da tela subcutânea, e vão estar relacionados com alto teor de proteínas do linfedema, que tudo isso, né, está resultando essa manifestação no paciente. E quais os malefícios advindos de todas essas manifestações clínicas? Bom, pode ser perceptível que tenha uma perturbação trófica, o que vai acarretar, né, em um déficit circulatório, justamente pela essa obstrução, né, dessas filárias nos vasos linfáticos, né, que tem todo um aspecto importante na circulação do organismo. Vão induzir alterações da pele, né, que vai aumentar sua espessura, vai perder a sua elasticidade e ficar ressecada. Então, é por isso que é importante que os pacientes também tenham cuidado, né, na higiene do local e tenham cuidado, né, específico nessa área, justamente para evitar infecções bacterianas ou fúngicas, já que o edema se instala nos membros tanto inferiores, né, genitais, quanto também membros superiores. O diagnóstico da doença, né? A gente vê que existe a técnica de exame a fresco, ou EF, que vai ser a confecção da gota sanguínea a fresco entre lâmina e lamínula. Também temos, né, a gota espessa, o GE, que vai ser uma gota espessa não mensurada, utilizando o sangue do capilar, obtida a partir de uma punção na região lateral do dedo anelar e que vai fazer uma pesquisa dessas microfilárias. Por isso que eu falei para vocês que era importante saber a periodicidade dessas microfilárias, justamente para fazer esse exame. E no caso, esse exame, né, para coletar esse sangue, é necessário que faça no período noturno, já que essas microfilárias só estão presentes no sangue periférico no horário noturno. Também temos a técnica imunológica, que é o PCR, né? A reação de cadeia de polimerase, que vai detectar, né, se tem a presença de antígenos circulando no sangue provenientes, né, das larvas das filárias. Também temos a ultrassonografia, que vai detectar os movimentos dos vermes e também uma biópsia, né, dos linfonodos que estejam presentes nos pacientes. E o tratamento? O tratamento vai ser por meio do dietilcarbamazina, que vai ser em forma de comprimidos de 50 mg, e em complicações, né, como erisipela, a gente vai ter que fazer um tratamento antibacteriano, que no caso vai ser a penicilina procaína, e com as lesões dela, né, você vai ter que fazer uma limpeza e passar um antibiótico, né, com uma terapia tópica. No linfedema, né, uma terapia compressiva, justamente para estimular, né, que haja essa circulação linfática, né, já que está obstruída pelas filárias. E em caso de úlcera, o tratamento é baseado na etiologia dessa úlcera. Bom, e para fechar sobre o assunto da filariose, vou falar sobre a prevenção e controle, né, por último, que é o que? O tratamento dos infectados, né? Se houver o tratamento dos infectados, eu vou evitar que essas microfilárias estejam no sangue e assim, né, gente, não vai ter a transmissão. Também, ó, a OMS, ela vai recomendar que tenha o tratamento em massa das populações em risco, né? Que tenha essa administração de dose anual
do medicamento, né, que trata essa doença nas regiões de alta prevalência. Também é importante, né, que haja promoção em saúde, educação comunitária, que também ensinem as técnicas de higiene para os pacientes que tenham linfedema, e assim vão evitar, né, as infecções bacterianas e também outras moléstias advindas disso. Outro aspecto super importante é o combate ao inseto transmissor. Se eu fizer o combate ao inseto transmissor, eu estou definitivamente, né, impedindo, né, que mais pessoas se contaminem com essa doença. E também outros cuidados pessoais, né, gente, que podem ser usados dentro de casa para evitar que esse inseto, né, tenha contato com a pele, né, que ele não consiga sugar o sangue de outras pessoas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e da aula. Vou fazer novos vídeos explicando sobre os outros assuntos. E é isso. Beijos, beijos e até a próxima.